Olá pessoal, tudo bem? Combinei com vocês que essa aula a gente ia falar um pouquinho mais sobre os pontos. Os pontos, eles são marcadores e eu tenho dois tipos de pontos. Os pontos que são marcadores de pausa e os pontos que são marcadores de entonação. Quais vão ser esses pontos? Eu vou ter na pausa a vírgula, o ponto é a vírgula, esse ponto é o ponto final. Os marcadores de entonação, eu tenho os dois pontos, a interrogação, a exclamação, as reticências, as aspas, os parênteses, o colchete e o travessão. Então, a gente vai trabalhar com um pouquinho deles hoje. Vocês já estão acostumados com a vírgula, a gente já falou bastante sobre ela. Então, a vírgula é aquela questão da pausa para separar alguns itens de uma lista, mas eu vou seguir para os outros que a gente já que a gente já viu a vírgula. Ó, o ponto. O ponto representa a pausa máxima da voz. Então, quando a gente começa a falar, quando a gente termina, conclui um pensamento, eu coloco ponto final. Então, colocar o ponto final é terminar algo. Então, a gente até usa essa expressão, né? Coloquei o ponto final em tal relação. Então, o ponto final é o término de uma frase realmente. Ele também vai ser usado nas abreviaturas. Por exemplo, professora Samara, quer dizer prof, né? Eu coloco o ponto no final do prof. Por quê? Porque eu estou fazendo uma abreviação. Então, ele também entra ali nesse pontinho na abreviação. Muitas pessoas perguntam se esse ponto ele vai ser usado também nos títulos e nos cabeçalhos. Por exemplo, o título de um livro, alguma coisa. Sim, todos os cabeçalhos e títulos são terminados com ponto final. Então, tem que colocar o ponto final, sim. A gente às vezes não coloca, mas tem. Ai, Samara, e por exemplo, tem gente que acha que é estético, que é bonito não usar. Está certo? Não, tem que colocar, tá bom? Já o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele indica uma pausa menor que o ponto final e maior que a vírgula. Então, é aquela hora que a gente faz um pouquinho, aquela pausa um pouquinho mais de suspense, posso dizer? Por exemplo, o rio está poluído, os peixes estão mortos. Eu uso um ponto e vírgula aí, porque eu queria colocar uma vírgula, mas eu queria ter uma pausa um pouquinho maior. Então, aí eu posso usar o ponto e vírgula. Os dois pontos, ele vem sempre para suspensão de uma voz, por exemplo. Quando a gente vai usar uma história de ficção, que tem um personagem, e vai ter as falazinhas dele, eu consigo colocar. Então, por exemplo, fulano... não, então, por exemplo, não. Graciliano falou, aí dois pontinhos, na outra linha, travessão, e aí vem a fala do fulano, do Graciliano, no caso. Mas eu posso usar também para determinar exemplo. Então, estou falando sobre os dois pontos, gostaria que vocês tivessem uma interação maior com a matéria, vou colocar alguns exemplos. Exemplos, dois pontos, que é um em cima do outro, eu começo a citar os exemplos embaixo. Nos dois pontos, depois a gente vai para o ponto de interrogação, que é aquele ponto da pergunta. O celular caiu na metade do que eu tava falando do ponto de interrogação, então vou voltar aqui, ó. A interrogação, ela serve, por exemplo, para fazer a pergunta. Muitas vezes a pessoa coloca alguma coisa e você não responde porque você não entende se aquilo é uma pergunta ou não. Tô lá conversando com alguém, eu coloco assim, está calor. Para mim é uma afirmação, se não tem um ponto de interrogação no final. Então, se eu quero saber se está calor, eu tenho que colocar o ponto de interrogação. E normalmente a pessoa ainda fala assim, você não vai me responder? Como que eu vou saber se não tinha interrogação? Então, a interrogação é para isso. O ponto de exclamação é para trazer aquela assim... Nossa! Para trazer algo importante, para exclamar, para gritar. As pessoas costumam... usar, principalmente pela linguagem informal, WhatsApp, colocar 3, 4 pontos de exclamação. Cuidado, é um só na linguagem formal. Na informal, às vezes a gente coloca, que legal! E coloca 3, exclamação, 4, ou quantas no dia a gente estiver alegre para colocar. Então, usa a exclamação, tá? Principalmente quando eu quero falar alguma coisa, tipo, dar uma entonação maior.
pare, vírgula, por favor. É uma exclamação que é pra pessoa parar mesmo. A reticências é algo que as pessoas usam no lugar da vírgula. Não é, gente. Não é. É para continuação de um fato. Por exemplo, o tempo passa, 3 pontinhos. E logo chega a hora de ir para o trabalho. Aí sim, ele tem uma continuação para dar aquela que ainda pode, sabe, acontecer. Então, nossa, vim até aqui achando que 3 pontinhos. Você fica sem entender o que a pessoa quer, a pessoa às vezes não quer falar, ou ela queria falar, mas não tá mais afim, então coloca 3 pontinhos e fica assim. Mas não use os 3 pontinhos como vírgula, porque ele não é vírgula, tá? Hoje eu vou parar nas reticências e na próxima aula a gente continua falando dos outros.